Hum. Ok. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas ele com uma inspiração. Eu acompanho um certo cara, ele é um youtuber. Ele tem mais ou menos seus 19 anos. E me lembra muito de uma época que eu tive, foi mais ou menos essa época em que, pra mim, como que era muito mais mágico a relação dos jogos de videogame em relação ao que eu tenho hoje. Não que eu não ame jogos, na verdade eu amo muito. Na verdade o nome dele é Bruno Hatake, né? Na verdade eu tô nem inscrito tô até me inscrever aqui no canal dele agora. Mas na verdade eu já acompanho ele faz hora aqui, eu sou meio chatão pra poder tá me inscrevendo em canais. Eu tenho muita mania de estar acompanhando vários e vários canais de diversos tipos e eu nunca acabo me inscrevendo, até porque quando você entra na plataforma do YouTube, como o YouTube já sabe, ali, o algoritmo já sabe que você acompanha aquelas pessoas, sempre quando tem um vídeo novo você acaba sabendo muito rapidamente, mais ainda hoje em dia, o algoritmo sabe de tudo de você. Só que esse não é o ponto. É que nesse vídeo aqui específico, ele fala do jogo perdido da infância dele. Um jogo que ele jogava quando ele era criança, que era de um modo zumbi, que era em horda que vinha e era muito bom pra ele nessa época. E me fez lembrar de um jogo, é, Half-Life. Só que não o Half-Life que vinha com a primeira, só pra poder explicar certinho. Eu sou muito fã de Half-Life. Sou fã demais desse jogo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato foi na casa de um colega meu. E ele tinha instalado, eu não sei como, o CS 1.6. E a gente estava procurando mods, olha, aquela época, o que é isso daí? 2004, 2005, 2006, talvez? Eu acho que até antes. E eu lembro que a gente estava procurando mods pro jogo, sabe? Porque, bom, a gente era criança naquela época, querendo ou não, a gente queria não só dar uma aprimorada nas nossas habilidades, mas praticamente roubar durante a gameplay. Enfim. E vasculhando os arquivos, por um acaso, nós dois acabamos encontrando um arquivo chamado Half-Life. Na verdade não era nem Half-Life, e sim era apenas um V, né? Escrito Valve. Quando a gente deu o duplo clique, ele abriu um jogo secundário. Foi aí que a gente descobriu o Half-Life, foi aí que eu descobri uma das paixões da minha vida. E foi a primeira vez que eu tive contato direto com jogos de FPS single player. Até então eu só conhecia apenas o CS 1.6 e eu não tinha nem computador, era na casa de um colega meu. E cara, foi muito bom aquilo. Depois, muito mais pra frente, como eu vim de uma família humilde, eu não tinha condições de comprar um computador pra mim. Meus pais não tinham condições de dar um computador pra mim. E eu lembro que o meu irmão, quando eu tava, sei lá, com os meus 16, 17 anos aproximadamente, meu irmão ele tinha um Pentium 4 naquela época. E já era época de ter lançado já o Dual Core e vindo outros tipos de configuração. Foi uma época muito antiga, mas eu lembro que sim, eu consegui jogar Half-Life e nossa, eu mergulhei naquele mundo. Eu lembro que nesse Pentium 4 que eu tinha era 512 de RAM e cara, aquilo era muito foda. Era para mim aquilo era o máximo. Eu lembro que com o colega meu ele já tinha já um computador com acho que com 1 GB de RAM, coisa assim. 1 ou 2 GB de RAM e caraca, aquilo era a maravilha do mundo. Eu lembro que ele já conseguia jogar Crysis no computador dele e aquilo era muito foda naquela época. Então eu vendo o vídeo desse cara e me fez lembrar desse jogo de Half-Life. Só que não o Half-Life que vinha com o CS 1.6, mas de um específico chamado Half-Life 2D Codinome Gordon, que foi um jogo que eu conseguia jogar ele através da internet, mas ele rodava muito ruim e de repente eu ia acessando alguns fóruns em inglês, eu sem saber inglês de nada e eu consegui achar esse jogo. Essa pra mim foi uma época maravilhosa. Foi uma época incrível, consegui viver coisas ali no computador
jogando aquele jogo que eu passava horas e horas zerando e terminando e voltando e pra mim ainda continuava a mágica e a magia. E aquilo era bom demais. Quando saiu Half-Life 2, episódio 1, pra mim foi a loucura. E eu não consegui jogar no meu computador porque o meu computador não comportava, não conseguia rodar Half-Life episódio 1, 2, episódio 1. Mas por incrível que pareça, depois de um tempo que eles tinham lançado o Half-Life 2, episódio 2, isso muito lá na frente, eu não sei porquê, mas esse mesmo computador conseguia rodar o episódio 2, mas não conseguia rodar o episódio 1. Então eu jogava o Half-Life que vinha com 1.6, o Half-Life 2 eu conseguia jogar, lógico que também era tudo bonamente bugado, era totalmente lagado, era terrivelmente. Eu tinha que jogar no Extreme Low, assim. E eu achei alguns fóruns que ensinavam você a colocar alguns códigos para fazer o Half-Life rodar em computadores extremamente ruins, que era que nem o meu naquele caso. E, cara, que saudade que eu tenho dessa época. Eu sempre fui um cara muito fechado, eu sempre fui um cara que nunca fui muito fã de. Eu fui muito antissocial ao mesmo tempo que eu queria ser social. Eu me lembro de amigos que iam pra Lan House fazer corujão e pagava, sei lá, seus R$ 10, eu acredito, pra poder ficar de sexta pra sábado jogando a madrugada inteira. E o pessoal ficava jogando CS principalmente naquela época. Mas eu não era muito fã disso, até porque eu não conseguia ter amigos próximos que eram fã também desses tipos de jogos. A maioria dos meus amigos na época, na verdade, gostavam de futebol e nada contra, mas eles tinham a vibe deles, eu tinha a minha, e a minha era ficar sozinho jogando Half-Life. Lógico que eu jogava outros jogos. Need for Speed Underground 1, que eu também conheci, que rodava ali magicamente naquele computador, eu nem sei como. Só que agora eu vendo o brilho desse cara procurando esse jogo que ele jogou quando ele estava criança, e agora com seus 19, 20 anos, eu não sei a idade dele direito. O brilho dos olhos dele, vendo o quão mágico é, me faz olhar hoje em dia para tudo que eu passei na minha vida e ver como é que eu perdi essa magia. Como é que eu perdi essa empolgação de poder ter um jogo simples. Não que eu não fique empolgado com os jogos, mas é que aconteceram tantas coisas pra mim. Eu fiquei muito tempo, uma época, afastado de videogames por conta de condições que eu entrei. Enfim, foda-se, não tem nada a ver com o vídeo. Eu acho que na verdade mesmo eu só quero deixar uma mensagem. Porque hoje é dia 10 de setembro de 2021, 10 horas da noite. E eu quero deixar só uma mensagem pra mim mesmo no futuro. Eu só quero olhar esse vídeo daqui a alguns dias, semanas, meses, ou daqui a um ano ou anos, e saber que eu tô muito melhor lá no futuro do que hoje. E que fazer me lembrar dessa situação que eu tinha um jogo que me empolgava tanto e me trazia benefícios tão grandes, que era um jogo tão simples, que eu consiga resgatar isso novamente na minha vida. É isso, eu não tenho muita coisa que falar. Na verdade, estou aprendendo ainda a falar. Conversar simplesmente com um aparelho que não tem nem reação de nada. Eu vou aprender a editar, eu vou conseguir editar esse vídeo ainda. Vamos lá. Acho que é isso. A gente se vê, Leonardo, no futuro.